Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alex e essa é a primeira videoaula de uma série onde aprenderemos sobre os conjuntos numéricos. Mas o que são conjuntos numéricos? Bom, conjuntos numéricos são todos aqueles conjuntos cujos elementos são números. Porém, nessas aulas não vamos falar de quaisquer conjuntos que tenham números. Os conjuntos que trataremos aqui serão especificamente o n dos números naturais, o z dos números inteiros, o q dos números racionais, o i dos números irracionais e o r dos números reais. Vamos aos naturais. Sendo simples e objetivo, o conjunto dos números naturais é aquele composto pelos números que nós usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 e assim por diante. Apesar de zero não ser um número usado para contar, podemos considerá-lo um número natural também. O conjunto dos números naturais será representado por esse símbolo inspirado na letra N maiúscula. Algumas observações são pertinentes. A primeira delas é que o conjunto N é um exemplo de conjunto infinito, pois sempre se pode somar uma unidade a cada um de seus elementos, obtendo-se outro número natural. São subconjuntos importantes de N. O N asterisco, que é o conjunto dos números naturais sem o zero, o NP, que é um conjunto dos números naturais pares, o NI, que é o conjunto dos números naturais ímpares, e o P, que é o conjunto dos números naturais primos. Pode-se associar os números naturais a uma reta. Para isso, considere a reta a seguir. Nela, vamos escolher um dos sentidos para ser o sentido positivo. Agora, vamos escolher um ponto para ser a origem, isto é, um ponto para associar o número zero. Feito isso, a partir do zero no sentido positivo, subdividiremos a reta em intervalos de mesmo comprimento. Aos pontos determinados, associaremos da esquerda para a direita os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Podemos representar os números naturais também utilizando o diagrama de Venn. Dentro desse diagrama estão todos os números naturais, como por exemplo o 2 e o 3. Mas eu preciso que vocês observem um detalhe muito importante. A soma e a multiplicação desses números ainda são números naturais. Isso acontece com quaisquer dois números naturais. Pode-se afirmar, então, que n é fechado em relação à adição e à multiplicação. Porém, o mesmo não acontece com a subtração. Não necessariamente a subtração de dois números naturais também será natural. Observe que nesse caso específico, 2 menos 3 é igual a menos 1, que não é natural. E agora, professor? Isso quer dizer que a gente não vai mais poder subtrair? Calma, eu tenho um plano. Como n não é fechado em relação à subtração, faz-se necessária uma extensão desse conjunto. Para tal, serão acrescidos ao conjunto dos números naturais os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. O conjunto assim formado será denominado conjunto dos números inteiros. Este será representado por esse símbolo inspirado na letra Z maiúscula. Observe que N é um subconjunto de Z. Isso fica claro pela construção do conjunto Z. Além de N, também são subconjuntos importantes de Z. O Z asterisco, que é o conjunto dos números inteiros sem o zero, o Z+, que é o conjunto dos números inteiros não negativos, o Z-, que é o conjunto dos números inteiros não positivos, o Z mais asterisco, que é o conjunto dos números inteiros positivos, e o Z menos asterisco, que é o conjunto dos números inteiros negativos. Também podemos associar os números inteiros a pontos de uma reta. Para isso, basta estender a construção feita com os números naturais na reta. Agora, subdividindo o intervalo à esquerda do zero e acrescentando os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. É importante também falarmos do conceito de números opostos. Dois números inteiros são ditos opostos quando sua soma é zero. Observe que, por exemplo, menos 3 e 3 são números inteiros opostos.
pois somando-se os dois, é óbvio, né? Dá zero. Mais um conceito importante envolvendo números inteiros é o conceito de módulo. Dado um número inteiro x qualquer, seu módulo será representado pelo próprio x entre barras verticais. Olha só como é que fica. E seu valor, professor? Qual é o valor do módulo de x? Bom, o valor do módulo de x será o próprio x se ele for um número positivo ou igual a zero. Caso contrário, se x é um número negativo, seu módulo vai ser menos x. Outra forma de definir módulo é usando distância. O módulo de x é a distância do ponto que representa x na reta até a origem, isto é, até o zero. Por exemplo, observem que nesse caso, a distância do número 2 até o zero é igual a 2. E a distância do número menos 4 até o zero é igual a 4. Isso significa que o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 4 é 4. Bom, pessoal, por fim, eu trouxe um exercício resolvido, extraído do livro Matemática, Ciências e Aplicações, Ensino Médio, volume 1. E esse exercício diz o seguinte: sejam os conjuntos A, x pertence a Z, tal que menos 3 é menor do que x, que é menor ou igual a 2. E B, x pertence a N, tal que x é menor ou igual a 4. Determine A união B e A interseção B. Vamos à solução. Em primeiro lugar, nós temos que determinar quais são os elementos de A. O conjunto A é um subconjunto dos números inteiros e dentro dele estão todos os inteiros compreendidos entre menos 3 e 2. É exatamente isso que está dizendo lá. Tá? Tem um detalhe. São todos os números compreendidos entre menos 3 e 2, inclusive o 2. Os inteiros compreendidos entre menos 3 e 2, incluindo o 2, são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o conjunto A. Por sua vez, o conjunto B são apenas números naturais, né? Então é um subconjunto dos números naturais, e são números menores ou iguais a 4, ou seja, são números menores que 4, e a gente vai incluir 4 nesse conjunto também. Tá? Então B é exatamente 0, 1, 2, 3 e 4, que são naturais menores